Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos hoje de concordância. A nossa aula agora é sobre concordância e aqui nós temos alguns casos que são especiais. Mas quando vem com esse negócio de caso especial, sempre tem aquela regrinha diferente. Sim, não tem jeito, tá? Porque a concordância verbal, claro, a regra geral, verbo concorda com o sujeito, isso mesmo. Mas nós temos algumas construções de frases, algumas formas de sujeito, algumas formas verbais que elas são diferentes, são um pouco particulares, não seguem o padrão geral. Então, tudo que não segue o padrão, a gente coloca como casos especiais. Não é exceção à regra, tá? Não pode dizer assim, é exceção à regra. Não é exceção. Nós temos a regra geral, que serve para uma grande parte das situações. E aquelas regras especiais, porque existe em português, sim, existem situações em que nós temos construções particulares, bem especiais, que a gente tem que ter algumas concordâncias bem especiais também. Então, a ideia é que você entenda que existem os casos especiais e, claro, eles são cobrados, até porque eles não seguem o padrão. Então, como eles não seguem um padrão, você vai ter que ter um cuidado maior na hora de resolver a questão e identificar esses casos especiais. Então, começando aqui o nosso caso master, o nosso hiper, mega, ultra power caso, verbo mais a palavra ser. Ui, pode entortar a cara, pode fazer cara feia. Realmente, o verbo mais a palavra ser dá uma dor de cabeça grande, tá? Nós podemos ter N possibilidades do verbo mais a palavra ser. E vou destacar aqui duas que são pontuais e determinantes em relação à concordância e o que é mais cobrado nas provas. Então, o que eu quero que você entenda agora? Pode fazer a cara feia, que agora eu vou resolver o seu problema em relação a essa construção de verbo mais a palavra ser. Então, o que você tem que cuidar aqui? Quando nós temos dois casos pontuais, quando esse ser é índice de indeterminação do sujeito e quando ele é partícula passivadora, nós temos construções bem pontuais e especiais, lógico. O que eu quero que você já entenda desde já. O verbo, quando eu tenho essas duas construções aqui, esse mais aqui tem uma intenção, tá? É porque você vai acrescentar a palavra ser a um verbo que não tem a palavra ser. Então, quando eu for conjugar esse verbo, ele não existe com a palavra ser. Você acrescenta a palavra ser intencionalmente mesmo, para indeterminar o sujeito ou para indicar voz passiva sintética. É para isso que serve. Então, você vai ter essa ocorrência quando você tem um verbo que ele não exige a palavra ser, você não conjuga o verbo com a palavra ser. Por exemplo, quem compra, compra algo. Quem vende, vende algo. Quem aluga, aluga algo. Então, são palavras, quem conhece, conhece alguém. Nesse caso, são verbos que eles não são conjugados com o verbo. Por exemplo, o pronome, se eu tiver assim, levantar-se, ele se levantou, eu me levantei. Então, o verbo ele é conjugado com o pronome. Aqui não. E daí, quando você acrescenta esse ser de forma intencional, você quer ou indeterminar o sujeito ou indicar voz passiva sintética. Aí a gente tem o uso desses dois termos aqui. Então, um por um. Primeiramente, quando a gente tem o verbo com a palavra ser, e nesse caso temos o sujeito indeterminado. Então, para que ocorra essa construção, tem que se encaixar aqui, ó, nessa situação aqui. Primeiro, é um verbo que não é conjugado com o pronome, mas tem que ser ou um verbo intransitivo, ou um verbo transitivo indireto, ou um verbo de ligação. Característica, como o sujeito ele é indeterminado, o verbo sempre fica no singular, sempre. Então, por exemplo, nessa frase aqui, ó, veja que esse ser, quem precisa, precisa de alguma coisa. Você não fala assim, quem se precisa de. Não, quem precisa, precisa de alguma coisa. Essa palavra ser, ela não faz parte do meu verbo. Na hora de eu posso muito bem fazer assim, ó, precisa de aulas extras, tá? Sem o ser, o que vai acontecer? Quer dizer que alguém precisa, seria um sujeito oculto.
tá? É um sujeito que estivesse implícito, elíptico. Então, não está escrito aqui, alguém precisa de aulas extras. Quando você coloca a palavra ser, acrescentei a palavra ser ao verbo. A intenção agora é tirar o referente de sujeito e mostrar que o sujeito aqui, ele é indeterminado. Por isso, para isso que eu uso a palavra ser. Então, sem o ser, nesse caso aqui, ó, dê aulas extras é um objeto indireto, com o ser continua sendo objeto indireto. Porque esse ser, ele só mexe em relação ao sujeito, só. A mesma coisa aqui, ó, confia-se em explicações vagas. Se eu tirar o ser, confia em explicações. É como se fala assim, ele confia, ela confia, alguém confia. Isso com o ser. Então, eu sei que sem o ser. Então, nesse caso, isso aqui ainda é objeto indireto. Com o ser, então, quando eu acrescento esse ser, a intenção é indeterminar o sujeito. Então, por isso que aqui eu tenho sujeito indeterminado e, ó, singular, singular. Era-se mais feliz quando criança. De novo, era mais feliz. Quer dizer que você tem um verbo de ligação aqui, ó. E aqui você tem mais feliz, um predicativo do sujeito. Com a palavra ser, a única coisa que muda aqui é porque você vai ter agora um sujeito indeterminado. Então, é aqui que acontece. São verbos, ó, quem precisa, precisa de, quem confia, confia em, quem era alguma coisa. Veja que na hora de você conjugar o verbo, o pronome não faz parte do verbo. Diferente se eu falar assim, ele se queixou, quem se queixa de. Quem se levanta. Então, veja que nesse caso, eu conjugo o pronome com o verbo, aí ele não se encaixa aqui. Então, aqui são verbos em que eles não têm o pronome ser com eles, mas na hora de eu conjugar, você usa o ser com o objetivo de indeterminar o sujeito. Então, para isso que serve essa construção aqui. Nessa mesma perspectiva, temos a voz passiva sintética, que é o que nós temos aqui, ó, verbo com a palavra ser. Para ter a voz passiva sintética também é um caso bem pontual, bem específico. Não é qualquer situação em que admite esse tipo de construção. Então, temos o seguinte, para que eu possa ter voz passiva sintética, você vai ter um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo. E esse verbo pode vir no singular ou no plural. Por que que ele pode vir no singular ou no plural? Quando eu tenho voz passiva, tá? Voz passiva, tanto sintética quanto analítica, na voz passiva, o meu sujeito sempre vai ser um sujeito determinado. Sempre vai ter um sujeito, sempre, não tem como ser diferente. Então, quando eu tenho voz passiva, quer dizer que o meu sujeito é determinado. Se ele é determinado, se ele estiver no plural, o verbo fica no plural. Se ele estiver no singular, o verbo fica no singular. Outra coisa importante, por que só pode esses dois verbos aqui? Que esses dois verbos têm objeto direto. Qual é a regra básica de transposição de voz? Vamos lá, para a gente chegar à voz passiva. Você tem lá, objeto direto vira sujeito. Essa é a minha regra geral de transposição de voz. Então, qual verbo tem objeto direto? VTD ou VTDI. E daí esse objeto se transforma em sujeito. Aí vai mais uma dica para você. Aquilo que parece o objeto é o sujeito quando você tem a voz passiva. Porque realmente, por que parece o objeto? Porque ele era objeto e ele se transformou em sujeito. E a regra é assim, também vale a mesma ideia. São verbos que eles não têm o pronome junto a eles, você não conjuga com o pronome. E aqui nesse caso, tanto nessa construção quanto no sujeito determinado, nas duas, o verbo ele vai ficar na terceira pessoa, sempre, tá? Sempre assim. Ó, voltando aqui pra gente fixar também essa ideia aqui, ó. Aqui também o verbo fica sempre na terceira pessoa. Aqui só fica no singular. E na voz passiva pode estar no singular ou no plural porque eu tenho um sujeito determinado. Exemplo aqui, ó.
Se eu pegar essa palavra ser e tirar daqui, ó, tá? Quem constrói, constrói alguma coisa. O verbo é construir. Então, beleza. Quem constrói, constrói alguma coisa. Construiu um hospital. Então, se eu fizer agora essa construção, construiu o quê? Um hospital, objeto direto, sem a palavra ser. Se eu colocar a palavra ser, eu automaticamente faço isso daqui, ó. Se eu colocar a palavra ser, eu tenho voz passiva sintética. Regrinha, ó. Objeto direto vira sujeito. Sempre. Quem constrói, constrói algo. Construiu-se um hospital, aí eu tenho, nesse caso aqui, voz passiva sintética. Objeto direto vira sujeito. Aqui é a mesma coisa. Construíram-se novos hospitais. Sem a palavra ser, o que nós temos? Construíram o quê? Novos hospitais. Então, isso aqui seria o meu objeto direto. Perfeito. Quando eu coloco agora a palavra ser, objeto direto vira sujeito. E daí aqui, ó, singular, verbo no singular. Plural, verbo no plural, tá? Aqui, não se pouparam esforços para aprovar a lei. De novo, quem poupa, poupa alguma coisa. Não pouparam o quê? Esforços. Sem o ser, eu tenho um objeto direto. Com o ser, não se pouparam, objeto direto vira sujeito, voz passiva sintética. E isso vale também para locuções verbais. Ó, não devem poupar esforços. Ó, tá vendo aqui, ó? Não devem poupar esforços. Isso aqui é uma locução verbal, tá? Não devem poupar o quê? Esforços, objeto direto. Com a palavra ser, objeto direto vira sujeito. Então, como esforços aqui era plural, o verbo fica no plural e concorda com esforços. Como aqui é plural, o auxiliar fica no plural e concorda com esforços. Essa é a base da construção quando tem verbo mais palavra ser. Então, duas situações muito comuns e cobradas. Ou você tem um sujeito indeterminado, aí o verbo fica no singular, ou voz passiva, que daí você tem singular ou plural, porque aquilo que parece o objeto direto é, na verdade, o seu sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Essa é a base da concordância verbal aqui. Continuando, claro, temos outros casos. Olha o que do verbo parecer. Não é muito cobrado, assim, mas é bom que você saiba, né? Que às vezes a banca, quando ela quer avacalhar de vez, assim, com a prova, essa vez eu tô com meu coração gelado ou sem coração, eu quero avacalhar mesmo. Aí nós temos uma regrinha aqui que é um pouquinho estranha, mas ela existe, com o verbo parecer. As estrelas pareciam brilhar. Perfeito. Então, nesse caso aqui, ó, eu só tenho uma locução verbal, aqui é meu auxiliar, bonitinho, tá? Não tem problema nenhum aqui. Agora, as estrelas pareciam brilharem. Que estranho, né? Nesse caso aqui, pode sim a concordância. Claro que tá no plural, concorda com as estrelas. É como se fosse um predicativo do sujeito. Mas isso é a particularidade do verbo parecer, tá? Ai, todos não. É só o verbo parecer que permite essas duas possibilidades. Ou você deixa o verbo parecer conjugado no plural, ou o infinitivo fica no plural. Mas isso é particularidade do verbo parecer. Por quê? Aqui não precisa nem saber muito o porquê. Saber que existe a possibilidade de ponto final. A mesma coisa com haja vista. Haja vista, quando ela é usada como se fosse uma conjunção, fica singular e fica neutra. Por quê? As conjunções não concordam com ninguém. São neutras. Então, haja vista as explicações. Por exemplo, as explicações visto isso. Então, nesse caso, quando haja vista tem um valor de conjunção, aí você simplesmente fica no singular. Quando você tem a ideia de... Aí é contexto, tá? Aí você tem que olhar o contexto. Que esse haja vista, eu posso trocar por vejam-se os exemplos. Aí ele vai no plural porque concorda com exemplos aqui. Então, é bem pontual também. Saiba que existe numa redação. Posso usar bastante? Eu aconselho que não, tá? Como ela tem essas flexões, pode ser que às vezes você coloque numa redação e fique errado e nem perceba. Então, para não errar, não use.
Saiba que existe para você usar isso numa questão objetiva. Mas na sua redação não, deixa lá quietinho para não ter problema em relação a isso. Legal. Continuando, temos agora as ideias de silepse. O que é silepse? Silepse é assim. De novo, tá? Vamos falar assim, eu posso usar isso na redação? Não. Não use na redação, deixa só para a regra. A silepse, ela se trata de uma flexão bem estranha a princípio, porque ela concorda com a ideia, com o que está implícito ou subentendido. Mas para que isso aconteça, você tem que ter um contexto que permita isso, uma forma de construção que chegue a essa ideia, tá? Aqui eu trouxe frases soltas, mas pense assim, existe essa silepse, mas não é assim, eu posso usar aleatoriamente, existe essa possibilidade, mas é muito, muito raro você usar isso em outros momentos que não seja para questão de prova, tá? Porque fica bem estranho. Por exemplo, toda aquela multidão gritavam por justiça. O normal é você falar gritava, para concordar com toda aquela multidão. Aqui, a concordância no plural é uma concordância por uma informação implícita, porque multidão é mais de um, tá? Multidão, ele pressupõe que é mais de um. Então, a concordância é com a ideia implícita de muitos. Então, não concordo com multidão, concordo com a ideia que está implícita. Aqui é uma silepse que ela é um pouquinho diferente, que aqui é talvez mais comum e mais aceitável, porque tem uma regra mais pontual para isso, ó. Vossa Excelência sentiu-se incomodado. Tá, o Vossa Excelência tem o vossa aqui. Eu não vou colocar o verbo também para concordar com o vossa, não vou. Pense que é como se fosse uma expressão toda, tá? E os pronomes de tratamento, como eles são neutros, não tem feminino, nada disso, plural, tem plural, mas não tem feminino e masculino. Isso aqui, pense que é como se fosse uma expressão na terceira pessoa, tá? Assim. Então, por mais que eu tenha o vossa aqui. Então, nesse caso, é sentiu-se. E esse incomodado, olha só. Tá, Vossa Excelência é uma palavra que termina com A. Eu coloquei incomodado. O que acontece com Vossa Excelência? Por mais que termine com A, pense que é um termo neutro, tá? Eu posso usar tanto para um homem quanto para uma mulher. Então, eu posso falar para um homem, Vossa Excelência, e para a mulher, Vossa Excelência. Então, ele é como se fosse neutro. Mesmo que eu tenha o A aqui no finalzinho, imagine que é neutro, que não tem nada. Então, eu posso falar, sentiu-se incomodado, quer dizer que eu estou falando com um homem, ou incomodada com uma mulher, tá? Então, a concordância não é com o pronome, mas com a pessoa a quem eu me refiro. Então, por isso que a concordância é com algo que está fora da frase. Então, eu tenho que ter um contexto para saber que esse Vossa Excelência se refere a um homem ou uma mulher. E aqui também, os brasileiros somos todos patriotas. A ideia aqui é de que os brasileiros, nesse caso, a concordância não é literal com a expressão, mas com a ideia de que nós somos brasileiros. Então, pode sim, você pensa que dá uma ideia de que está subentendida a possibilidade de que estou falando de todos os brasileiros, tá? Que nós, brasileiros, somos assim. Então, veja que essa primeira aqui e essa terceira ficam bem estranhos. Essa aqui tudo bem, porque você tem uma justificativa bem pontual e bem aceitável. Então, você vai ter questões que podem cobrar, então tá certinho. Agora, essas duas aqui é muito do contexto, tá? Para você usar em uma redação, não use nunca, para não ter problema em relação a isso. E, por fim, temos aqui a parte de algumas particularidades com o verbo ter, vir e haver. Vou reforçar aqui, porque isso aqui acontece e a gente nem percebe que erra, ó. O verbo ter é assim, quando ele está no singular, ele fica sem acento e o verbo vir também. Ele tem, ele vem. Quando ele está no plural, para eu marcar o plural, porque a grafia é idêntica, a pronúncia também, ó. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Então, a pronúncia e a grafia é idêntica. Para eu mostrar que é singular e plural, aí a gente acrescenta esse circunflexo no plural, para mostrar que aqui é plural mesmo. Então, cuidado que a gente nem percebe, lê rápido e nem percebe, porque na leitura não tem diferença. Então, aqui você tem que cuidar o referente do verbo. E o verbo haver, o que acontece?
Quando ele tem sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele fica sempre no singular. E se estiver numa locução verbal e ele for o principal, também tudo no singular. Olha o exemplo aqui, ó. Havia situações difíceis. Eu posso falar, existiam situações difíceis. Então, perfeito, o verbo haver fica no singular. Aqui é uma locução verbal, ó. Pode haver situações difíceis. Veja que na locução verbal, o último verbo sempre é o principal. Então, como ele é o último verbo, ele é o principal, o auxiliar se mantém também no singular. Então, isso é particularidade do verbo haver. E cuidado, porque você vai encontrar, sim, muitas vezes, não talvez uma questão somente com o verbo haver, não é tão comum, pode encontrar. Mas muitas vezes você encontra tudo isso daqui misturado, sabe? A ideia do verbo haver, verbo ter e vir, e o verbo com a palavra ser, então, é campeão. Você vai encontrar muito isso em relação às questões de prova. Outro cuidado bem importante em relação à concordância é que você pode ter muitas vezes um sujeito longe do verbo, depois dele. O sujeito ele pode ser deslocado, não precisa vir sempre antes. Então, tem que ter um cuidado muito grande para identificar o sujeito, olhar a forma verbal, aí fazer as análises que são possíveis ali. Legal? Para ficar melhor, mais claro, me acompanhe em tela. Vamos para o nosso exercício. Então, o exercício fala o seguinte para você. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na frase. Então, tá assim, ó. Você tem o verbo que está aqui, tá entre parênteses, não está conjugado de maneira alguma. Então, tá assim, ó. Em tais estabelecimentos, pense da seguinte maneira, para ficar mais fácil. Leia a frase e faça a flexão do verbo tentando concordar com o que está sublinhado. Você vai perceber que às vezes você olha, tá estranha essa flexão assim, ó. Em tais estabelecimentos, constituem principal atração a música ao vivo? Opa! A música ao vivo constitui. Então, a concordância não é com estabelecimentos. Letra B. A essas extravagâncias ruidosas não competem ao cliente satisfeito opor-se. Opa! Olha só. Nesse caso aqui, para extravagâncias ser o sujeito do verbo, veja que ele começa com a preposição a essas extravagâncias. Nunca um sujeito começa com a preposição a, isso não existe, tá? A ideia é assim, ó, opor-se com energia de indignação, compete ao cliente satisfeito. Então, nesse caso aqui, você não tem como colocar no plural porque não concorda com extravagâncias. Letra C. Não se imaginam que os clientes mais compenetrados... Opa, aqui é assim, ó. Não se imagina que... Pense da seguinte maneira agora, ó. Quem imagina, imagina alguma coisa. Beleza, já entendi isso daqui então, ó. Quem imagina, imagina alguma coisa. Essa palavra ser aqui, ó, não faz parte do verbo. Não fala assim, quem se imagina algo. Quem imagina, imagina alguma coisa. Ele não faz parte do verbo. Então, nesse caso, sem a palavra ser, o que nós temos? Não se imagina o quê? Que os clientes mais compenetrados. Sem a palavra ser, isso aqui seria o meu objeto direto oracional. Com a palavra ser, objeto direto vira sujeito. Então, aqui, quando o sujeito é oracional, o verbo fica no singular e não vai flexionar no plural por causa dele. D. O pior é quando se associam aos ruidosos decibéis da música à ação. Opa, tá assim, ó. O pior é quando se associa o quê? Ó, associar. Associa alguma coisa a outra. Então, veja que essa palavra ser, ela não faz parte do verbo, tá? Ó, quando associa. Quem associa uma coisa a outra. Nesse caso aqui, ó, a palavra ser foi acrescentada para quê? Para indicar voz passiva sintética, a mesma coisa na letra C. Aqui, a letra D é a resposta à questão, por quê? Porque realmente, ó, não se associa. O pior é quando se associa a ação magnética de um grande teledor ligado
aos ruidosos decibéis. Então, realmente, o verbo fica no singular porque o núcleo aqui é a ação, que esse aqui é o meu sujeito. Então, a D, certíssima. Letra E, parece que o lazer sereno e a sociabilidade nada representa. Opa! O lazer sereno e a sociabilidade nada representam, tá? Então, nesse caso, a concordância é com o que vem aqui. Por isso, a letra D é que está a resposta correta. Por quê? O termo em destaque, que é a ação, que está sublinhado, determina a flexão do verbo associar, que está entre parênteses. Próxima questão. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o vocábulo sublinhado na frase. Vamos lá. A ideia é você verificar se o termo em destaque determina a flexão do verbo. Para Simone, não falta a um velho aposentado razões. Opa, é assim, ó. Não faltam razões, ó. Não faltam razões a um velho aposentado. Então, razões aqui é o meu sujeito que determina a flexão do verbo aqui. Letra B. A cada vez que nos impor, e agora? A sociedade pragmática, suas regras, ó. A cada vez que a sociedade nos impõe suas regras. Essa é a função, tá? Então, aqui nós temos a cada vez que a sociedade impõe a nós suas regras. Então, nesse caso aqui, a concordância é com sociedade. Aqui, ó, que está aqui. Letra C. Talvez não se... E aí? Poder jamais reparar. Aqui nós temos, ó, poder reparar. Isso aqui é uma locução verbal. Tá? Sem a palavra ser, pense assim, ó, sem o ser. Não pode reparar o quê? Os prejuízos. Não pode reparar os prejuízos. Seria o objeto direto sem a palavra ser. Com a palavra ser, eu tenho voz passiva sintética. Objeto direto vira sujeito. Então, não se podem reparar jamais os prejuízos. Isso mesmo. Então, a concordância perfeita aqui. Então, letra C, resposta. Letra D. A saúde física e a mental não se devolve àquele ou não se devolvem àquele. A saúde física e a mental. Nós temos aqui um sujeito composto, então a flexão não pode ser no singular, é porque concorda tanto com saúde e a ideia aqui, ó, implícita a ideia de saúde mental também. Letra E. É fundamental que as minorias cabe amparar. A concordância é com amparar, tá? Que é amparar cabe às minorias. A frase é fora de ordem, então a concordância é com amparar. Por isso que realmente a única resposta correta é a letra C mesmo, não tem como ser diferente. Próxima questão. As normas de concordância verbal encontram-se plenamente respeitadas na frase. Então vamos lá. Não convém aos cientistas em geral e aos físicos em particular acreditar. Ó, esse convém aqui é parecido com o verbo vir. O convém é a mesma coisa que convir, tá? O que você vai lembrar? Ele vem no singular. Eles vêm no plural. Para que eu tenha convém com esse circunflexo, eu teria que ter um sujeito no plural. Mas o meu sujeito é aqui, ó. Acreditar em fenômenos tarará, 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 não convém aos cientistas. Se o sujeito é oracional, o verbo fica no singular. Daqui eu coloco só o acento agudo para marcar o singular. E não o plural, que é como está ali na nossa questão. Letra B. Depreende-se dessas observações que existem condições necessárias para que a observação. Olha só. Depreende-se que existe. De novo, ó, depreende, isso aqui é voz passiva sintética. Esse que é o meu sujeito oracional, a partir do quê, tá? Mas, depreende-se dessas observações que existem condições, olha só, necessárias, para que a observação dos fenômenos tenha validade. Então, nós temos vários errinhos aqui. Letra C.
Reservam-se aos esotéricos de todo tipo a restrição. Opa, reserva o quê? A restrição. Então, reserva-se a restrição, né? Reserva-se aos esotéricos de todo tipo a restrição que cabe levar em conta quando se quer apurar a evidência, aí que tá certinho depois. Letra D. Atribuem-se às pessoas mais crédulas o fascínio. Opa, atribui-se singular o fascínio. O fascínio é atribuído, então tem que ser singular, que sobre elas exerce os fenômenos que julgam tão mágicos. Na letra E, constituem-se como méritos reais da lei, da ciência, as leis invariáveis. Olha aqui, constituem-se as leis invariáveis. Voz passiva sintética perfeitamente aqui, ó, que comprovam, de novo concorda com leis, a materialidade de um fenômeno perfeito. Então, letra E, resposta corretíssima dessa questão, muito, muito perfeita. Próxima questão. Há quase 100 filmes baseados em mais de 30 livros narrados por ele. Ó, há quase 100 filmes. Esse há aqui é um verbo impessoal. Por que ele está no singular? Porque eu posso trocar por existir, ó. Existem 100 filmes baseados. Então, nesse caso, ele significa existir. A troca seria possível se fosse existem. Não pode ser existe, letra B, existem-se ou existe-se, não tem como ser isso daqui. Então, tem que ser só o existe. Aí você tem registra-se ou registram-se. A regra é a seguinte, ó. Quando você tem o verbo haver, é assim, ó. Há quase 100 filmes. Então, é assim, ó. Há verbo transitivo direto, 100 filmes é meu objeto direto. Se eu colocar o registra, quem registra, registra alguma coisa. Então, fica assim, ó. Registra o quê? Quase 100 filmes. Beleza. Só assim, objeto direto aqui. Se eu colocar a palavra se, objeto direto, vira sujeito. Então, é registram-se quase 100 filmes. Então, por isso que a letra A, resposta da nossa questão. Legal? Então, volte para mim. Claro que é bastante informação, tá? Não é muito simples, mas você percebe que há uma regularidade. É sempre a mesma forma de você analisar quando você tem uma concordância verbal, especialmente quando é verbo mais a palavra ser. Sempre siga essa regrinha que dá certo sempre. Então, claro que você tem que buscar ter esse cuidado, porque às vezes o seu sujeito está um pouquinho longe do verbo, depois dele. E a banca faz isso, lógico, para dificultar a sua leitura, com certeza. Mas perceba que dá certo se você fixar bem essa regrinha e nunca mais você vai errar uma questão dessas, com certeza. Tudo bem? Então, bons estudos e até o próximo encontro.